Nesse vídeo eu vou te ensinar a anatomia da artéria ilíaca externa. Vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro vamos falar sobre todos os ramos da ilíaca externa e depois vamos detalhar um pouco mais a artéria femoral e o trígono femoral, que é uma estrutura muito importante para você conhecer dentro da anatomia da ilíaca externa. Se você é estudante de medicina, fica até o final que eu tenho um presente para você no fim desse vídeo. Então o primeiro que você precisa saber é que a artéria ilíaca externa é ramo desta artéria aqui que se chama ilíaca comum, que é ramo da aorta abdominal. Então a aorta abdominal desce até mais ou menos a altura da L4, que é a quarta vértebra lombar, e aí ela vai se dividir em dois ramos, artéria ilíaca comum direita e artéria ilíaca comum esquerda. E essa ilíaca comum, por sua vez, vai se dividir em dois ramos, que são a artéria ilíaca interna, que vai para a região interna da pelve, e ela vai vascularizar as estruturas pélvicas, e a artéria ilíaca externa, que vai vascularizar a região abdominal, parede abdominal, alguns órgãos genitais externos e também o membro inferior, principalmente através da continuação dela, que vai ser a artéria femoral. Então vamos estudar esses ramos aqui da nossa artéria ilíaca externa, gente. A artéria ilíaca externa, depois que ela nasce aqui, antes dela se tornar artéria femoral, que vai ser a continuação da ilíaca externa a partir do ligamento inguinal, essa artéria vai emitir dois ramos prévios a se transformar em artéria femoral. Esses dois ramos são esses aqui, ó. Esta artéria que se chama ilíaca circunflexa profunda, e se existe uma profunda é porque vai existir uma superficial, só que a superficial vai ser ramo da artéria femoral. Então aqui da artéria ilíaca externa vai ser a ilíaca circunflexa profunda, que vai vir para esta região aqui, gente, interna da pelve. Estão vendo? Subindo mais ou menos até a altura aqui de crista ilíaca, mas na face medial da nossa pelve. Ela vai vascularizar os músculos da parede abdominal, porque como você pode ver, ela está ascendendo aqui. E o outro ramo que a gente tem é esse aqui, que se chama epigástrica inferior, que também vai vascularizar os músculos abdominais, como o nome dela já diz, ela é epigástrica, então ela está ascendendo lá para a região abdominal. E essa artéria epigástrica inferior, ela vai emitir alguns ramos para os genitais externos aqui. Por isso que a ilíaca externa vasculariza, uma questão de prova ó, que poderiam te pegar é se a artéria ilíaca externa é a artéria que vasculariza somente membro inferior, e na verdade não. Ela também emite ramos para a parede abdominal e para genitais externos, como a gente está vendo aqui, através desses dois primeiros ramos, que é a ilíaca circunflexa profunda e a epigástrica inferior. Depois que ela emitiu esses dois ramos, ela vai cruzar um limite importante, que é o ligamento inguinal, que é esse que está destacado aqui para você. Ó. Então, quando a nossa artéria ilíaca externa cruza o limite do ligamento inguinal, ela passa a se chamar, ela continua, gente, é a mesma artéria, mas ela passa a se chamar artéria femoral. E esta sim vai emitir os ramos principais para membro inferior. Vamos estudar cada um deles. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o trígono femoral. Com tudo isso de informação que eu já te dei aqui, o mínimo que você pode fazer é dar um like nesse vídeo aqui, não te custa nada. Ainda mais porque no fim desse vídeo, se você é estudante de medicina e precisa provar em anatomia, eu tenho um presente para você. Então vamos continuar aqui, ó. Essa artéria femoral, gente, ela vai emitir alguns ramos. Na verdade, ela tem 6 ramos. A gente vai estudar eles aqui. O primeiro ramo que ela emite é este aqui, que se chama artéria epigástrica superficial. Então, o ramo da ilíaca externa era a epigástrica inferior e o ramo da femoral é epigástrica superficial. Esse ramo aqui, gente, que está destacado em rosa, ele vai vascularizar a região inguinal e também parede abdominal. Como você pode ver, ele sobe aqui, ascendendo para a região abdominal. Depois dela, a gente tem este ramo que se chama artéria ilíaca circunflexa superficial. Ó, aqui está ela. A gente tinha lá a ilíaca circunflexa profunda, como um ramo da ilíaca externa, e agora aqui como um ramo da femoral, a gente tem a circunflexa ilíaca superficial. Por que elas têm esse nome? Porque uma está profunda, a pelve está dentro da pelve, e a outra está superficial à pelve, ou seja, está do lado de fora da pelve. E esta artéria aqui, como a epigástrica superficial, vai vascularizar também a região inguinal e músculos da parede abdominal inferior. Depois a gente vai ter esses dois raminhos aqui, ó, da femoral, que são pudendos externos. Então é a artéria pudenda externa superficial e a artéria pudenda externa profunda. Esses dois ramos vão vascularizar a região genital, tá? Os órgãos genitais externos. E aí a gente chega no quinto ramo da nossa artéria femoral, que é o mais importante da artéria femoral para membro inferior, que se chama artéria femoral profunda.
Por que essa artéria é importante, gente? Porque ela vai emitir esses ramos aqui, que são as artérias circunflexas do fêmur. Então, essa é a artéria circunflexa femoral lateral e esta é a artéria circunflexa femoral medial. Como você vai ver aqui, estas artérias vão abraçar essa região do colo do fêmur, aqui, tá? E vão emitir ramos para a cabeça do fêmur, gente. Até lá a região da fóvea da cabeça do fêmur. E também vão abraçar essa região aqui, inferior ao trocânter maior e trocânter menor, tá? E por que isso é importante? Clinicamente, isso aqui é super importante. Existe uma doença que se chama necrose avascular da cabeça do fêmur, que é uma doença aonde este fêmur, essa cabeça do fêmur aqui, fica sem vascularização. A gente tem literalmente um infarto da cabeça do fêmur. E por causa disso acontece uma necrose da cabeça femoral. Essa doença pode ser causada por várias coisas. A mais fácil de entender aqui é um acidente, ou seja, um traumatismo grave de quadril que rompe essas artérias. Se essas artérias se romperem, a cabeça do fêmur fica sem suprimento sanguíneo. E sem suprimento sanguíneo, ela vai necrosar, ou seja, vamos ter um infarto de cabeça do fêmur, e se isso progredir, a gente pode ter um colapso de cabeça do fêmur, e esse paciente pode precisar, inclusive, de uma prótese. E além disso, existem muitas outras causas para essa doença. A anemia falciforme está relacionada como uma causa dessa doença, o uso de corticoides, vasculites, o alcoolismo. Seja qual for a causa, elas sempre vão culminar num ponto em comum, que é que estas artérias circunflexas do fêmur, que são ramos da femoral profunda, ficam sem levar suprimento sanguíneo para essa cabeça femoral, levando a esse colapso de cabeça femoral. O que esse paciente vai sentir? Dor inguinal. Ele vai sentir dor inguinal, né? E ele vai sentir também dor nessa região do quadril. No começo é uma dor insidiosa e depois ela progride rapidamente para esse colapso de cabeça femoral. Aqui isso pode acontecer em pacientes jovens que vão precisar de uma prótese de quadril por causa dessa enfermidade. Então, por isso que é importante a gente entender essa anatomia aqui. E depois que ela emitiu esse quinto ramo aqui, que foi a nossa artéria femoral profunda, o último ramo da nossa artéria femoral vai ser o genicular descendente, que é uma artéria que tem relação com o joelho. Eu vou apagar aqui esse músculo adutor magno para você conseguir ver o último ramo, ó, genicular descendente, que vai vascularizar a articulação de joelho. Depois, gente, quando essa artéria chega aqui já no hiato do adutor magno, nesse canal dos adutores, como você está vendo aqui, ó, aí ela já vai receber outro nome, que vai ser artéria poplítea. Portanto, a artéria femoral, ela vai desde o ligamento inguinal até o hiato do músculo adutor magno. E para a gente terminar essa aula, vamos definir os limites do nosso trígono femoral. São eles o ligamento inguinal, o músculo sartório e o adutor longo. Estão vendo que ele forma um triângulo? Por que esse triângulo é importante? Porque dentro dele passam essas três estruturas: o nervo femoral, artéria femoral e veia femoral. Então esse é o trígono femoral. E essas estruturas sempre passam nesta ordem aqui nesse trígono femoral. De lateral para medial, gente. Passa nervo, artéria e veia. Nave, tá? Memorize isso aqui porque é importante. Esse aqui é o local onde a gente consegue sentir o pulso da artéria femoral e onde a gente também usa para fazer cateterismo. O cateterismo cardíaco a gente entra com um catéter aqui nesse ponto da artéria femoral porque é um ponto superficial da artéria, onde a gente consegue acessar ela com mais facilidade. E se você é estudante de medicina e precisa aprovar em anatomia, o meu presente para você é uma semana de aulas comigo, gratuitas e online, onde você vai aprender o método de estudo que eu usei para aprovar em anatomia e também para aprovar como terceiro lugar geral na minha faculdade de medicina. Se você tem interesse, clica no link e se inscreve com seu e-mail.